diário, um dos mais importantes da nossa vida. Diferente de alguns hábitos que não são bons para nós, para as nossas vidas. Hoje nós vamos ministrar a última mensagem da série do Código JMR. O Código JMR é 21 dias sem mentir, sem julgar e sem reclamar. 21 dias sem julgar, mentir e reclamar. E hoje nós vamos falar sobre vença o hábito da reclamação. Você será desafiado a ajudar as pessoas que estão perto de você. Quando você ver que alguém tem esse hábito da reclamação, diga a ela: o que você está resolvendo da sua vida só reclamando? Quando a gente olha o texto da palavra de Deus lá em Filipenses, a Bíblia diz: façam tudo sem queixas e nem discussões. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Nós vivemos num ambiente urbano onde as pessoas estão extremamente estressadas, principalmente nessa época de pandemia. E com a velocidade das coisas, vamos ter muitos motivos para reclamar. Vamos ser tentados para reclamar. Por isso eu quero te dar um conselho: saia de casa já predisposto, sabendo que pode acontecer naquele dia alguma irregularidade. Já saia de casa predisposto, sabendo que algo pode sair fora do planejado no seu dia. Porque quando a gente já tem essa predisposição, se alguma coisa acontece fora do que foi estabelecido, do que foi planejado, a gente não se estressa tanto. A gente consegue lidar melhor com a situação. Quando as coisas começarem a sair fora do seu controle, saiba viver sem se estressar. Sem se estressar. Porque quando você aprender a viver sem se estressar, você vai viver mais. Porque quem só vive estressado, vive menos. Você sabia disso? Então, aprenda a viver sem muito estresse. Aprenda a viver sem se estressar demais. Se você não quer se aborrecer com animais domésticos, querido, é simples. É só você não ter animais domésticos. Mas tem pessoas que sabem que não vão conseguir, que vão ficar estressadas. E elas fazem o quê? Pega o bichinho. E aí desconta todo o estresse onde? No coitado do bicho. Então, se você não tem condições, se você não quer se aborrecer, porque os animais fazem coisas que não deveriam fazer, né? Dependendo do bichinho, eles são arteiros, eles comem tudo. Então, você não quer se estressar, querido? Não tenha. Tem mãe, tem pai que vive estressado, reclamando, porque tem criança em casa. Por que então? Por que você teve filho? Agora você tem que administrar isso. Tem gente que fica estressado com barulhos. E mesmo assim, vai morar, por exemplo, num condomínio, onde tem vizinho em cima, vizinho embaixo, vizinho do lado. Se ele já sabia que ele ia se estressar com isso, né? Vai para um outro lugar. Tem gente que vive estressado com gente. E se você vive estressado com gente, o meu conselho para você é: vai morar no meio rural. Vai morar no meio do mato. Mas eu tenho uma triste notícia para você: ainda assim não vai estar bem. Porque você vai arrumar alguma coisa para se estressar. Então, esse negócio de reclamar não é um negócio novo. Não é agora da pós-modernidade. Esse negócio de reclamar é alguma coisa antiga. Olha o que diz lá em Números, capítulo 14, versículo 26 e 27. Eu trouxe aqui em duas versões. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando eu precisarei tolerar essa comunidade perversas e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Uma outra tradução diz assim: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando eu vou aguentar esse povo mau que só vive reclamando contra mim? O povo vivia escravo no Egito. Queria sair dali. Clamaram a Deus. Deus levantou um libertador que era Moisés. Na hora de sair, todo mundo topou.
Foi com Moisés, deixaram o Egito, deixaram o faraó, vamos deixar isso, vamos embora. No meio da viagem começaram a reclamar. Foi para isso que nos tirou do Egito? Para morrermos no meio desse deserto? Acredita-se que 1 em cada 9 pessoas reclamam. E a 10ª que diz que não reclama é mentirosa. Né? Eu acredito nessa pesquisa. Por falar nisso, você já reclamou alguma vez na vida? Você já reclamou de algo ou de alguém? Essa mensagem vai nos desafiar a gente vencer esse hábito da reclamação. Querido, se você não tomar cuidado, você não vai entender e não vai aceitar que todos nós somos reclamadores. E nós precisamos tratar isso. Porque se a gente não tratar a reclamação, isso pode virar uma compulsão. E olha para cá. Se você não tratar isso, vai virar uma compulsão e você vai virar um chato. Sabe o chato de galoche? Você vai virar uma pessoa insuportável. E é horrível conviver com uma pessoa chata. Tem pessoas que logo pela manhã, ao invés de já ver o lado bom da vida, ela acorda como? Logo cedo parece que ela toma aquela mamadeira de vinagre, não é? E ela fica azeda o resto do dia. O resto do dia. Cuspindo marimbondo por todo lado. Porque está irritada, nervosa, irritado, nervoso. E depois da gente refletir então sobre o ímpeto do julgamento, a questão da mentira, hoje nós chegamos na reclamação. Eu acredito que a reclamação, ela é uma das que mais pega a gente. O julgamento, a gente faz de tudo para evitar. A mentira, algumas vezes até mais. Mas a reclamação, essa tentação, ela está mais presente. Ela parece que está mais perto de nós. E infelizmente parece que reclamar se tornou um hábito. Uma coisa cultural. Mas você tem uma missão grande demais para passar a vida só reclamando. Só olhando o lado negativo das coisas. Só olhando as coisas ruins. Só ficar reclamando, só ficar choramingando. Pare com isso. Antes da gente falar da reclamação que pode virar murmuração e pecado, a gente vai falar um pouco aqui do direito da reclamação. Todos nós temos o direito de reclamar. Você pode reclamar, buscar os seus direitos, mas antes de pensar nessa reclamação que vira murmuração, vamos pensar aqui nessa reclamação de nós como cidadãos, temos o direito. Existe até para isso o Código de Defesa do Consumidor, onde a gente pode exigir o nosso direito. Então a gente tem o direito, em alguns momentos, de reclamar. Mas não é a reclamação que vira murmuração e que é pecado. E para essa reclamação e esse direito de reclamar, a gente precisa de alguns critérios. A gente precisa usar esse direito sem cair no pecado. E como a gente faz isso? Como a gente usa esse direito que temos para reclamar? Primeiro, avalie bem o produto ou o serviço que você deseja contratar. Nunca compre nada de qualquer jeito. Nunca contrate nenhum serviço de qualquer jeito. Procure sempre saber quais são os seus direitos antes de adquirir. Você faz isso? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para usar de verdade o seu direito de reclamar. Segundo, conheça os seus direitos. Porque tem gente que reclama de algo que não está contemplado no seu direito quando você adquiriu de reclamar. Então, conheça quais são os seus direitos. Terceiro, seja honesto. Seja honesto. Porque também tem gente, e eu acho que crente não faz isso não, que usa o jeitinho brasileiro. Sabe o que é isso? Ele adquire uma coisa, quebra e depois vai lá falar que comprou quebrado. Então, querido, seja honesto, para que você use o seu direito de reclamar. Quarto, faça a sua reclamação sempre da forma
correta, pelos canais específicos. Tem o jeito certo de fazer essa reclamação. Tem os canais específicos, alguns é por escrito, alguns é por telefone, a conversa vai ser gravada. Então faça pelos canais corretos, para evitar o disse-me-disse, o conversa só pela boca, coisas que foram resolvidas de boca. Quinto, nunca perca a calma durante uma reclamação, porque quem perde a calma, ele perde o direito de reclamar. Mas crente não faz isso, tá? Eu sei que você que está aí nos assistindo, você não faz isso, você não perde a calma. Você é paciente na hora de reclamar. Sexto, nunca discuta o assunto e não insulte o atendente. O que adianta você jogar um monte de palavras indelicadas em cima de um atendente, sendo que talvez a culpa não é dele, não é dela. Não adianta reclamar com o atendente. Não adianta você discutir o assunto com quem não vai resolver. Preciso cuidar para não reclamar de forma ofensiva com a pessoa errada. E tem gente jogando aquele monte de palavra indelicada com gente que não vai resolver nada. O seu assunto, a sua questão. Sétimo, jamais levante o tom da voz ou use palavras baixas. Querido, deixa eu te lembrar uma coisa. O cristão não xinga. Cristão não usa palavrão na hora de resolver as coisas. No seu dia a dia, dentro da sua casa, na comunidade, no trabalho. Cristão não faz isso. E o oitavo, seja comedido. Você não pode ser uma pessoa barraqueira. Eu não sei se você já viu algum barraco por aí. Não é feio? A pessoa que não serve a Deus, já é feio ver um barraco. Imagina uma pessoa que se diz cristã, crente, um cristão fazendo barraco. Querido, não, é muito feio. Um cristão barraqueiro, pensa bem, é muito complicado, porque você carrega o nome de Cristo. Então, não faça barraco. Obedeça essas regras com relação ao direito do consumidor, seja para consumir um produto, adquirir um serviço, e até para usar o direito de reclamar, saiba que você carrega o nome de Cristo. Então você não vai resolver essas coisas de qualquer jeito, você não vai chegar já quebrando o pau, né? Chutando o pau da barraca. Não é assim, querido. O atendente está ali para servir as pessoas. Quer ver um lugar que isso acontece muito? Serviço público. Serviço público. Você sabe que serviço público no Brasil é moroso, é lento, é devagar. Mas isso não depende geralmente da pessoa que está ali. Às vezes, você chega lá no atendente, no atendimento, seja na área da educação, da saúde, seja em que área for do serviço público, você tem necessidade que aquilo seja feito rápido. Mas há uma série de circunstâncias que não depende só daquela pessoa. Há uma série de processos atrás daquilo, daquela pessoa. Você já se colocou no lugar daquela pessoa que está ali trabalhando, servindo, sendo desacatado, muitas vezes levando um monte de desaforo. Talvez ela também já teve um dia ruim. Portanto, querido, quando é mal usado o direito da reclamação, quando a gente não toma cuidado com esses critérios, esse direito de reclamação pode virar murmuração. E é pecado a gente murmurar contra as pessoas, pois na vida de um cristão, isso se torna murmurar algo contra a soberania de Deus. A gente começa a esquecer que Deus está no controle das coisas. Talvez você perdeu um ônibus, aquele que já perdeu um voo, né? Acontece alguma coisa, você chega atrasado. Acontece alguma coisa no caminho, você não chega na hora certa. E muitas vezes você reclama da pessoa que atrapalhou, você reclama do ônibus que chegou atrasado, você reclama. E você não vê que Deus está no controle, e talvez foi livramento de Deus aquele atraso. Ou talvez foi você mesmo que não foi disciplinado e errou. Chegou na hora atrasada. Então, tem vários, a gente não sabe qual é a real situação ali. Então, pare de reclamar. Pare de reclamar. E quando a gente fala de murmuração, qual a definição? Conforme o dicionário, murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em alta voz, falar mal, apontar falhas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa.
E foi exatamente isso que o povo de Israel fez no texto que a gente vai ver hoje de Números capítulo 13, quando eles foram prestar um relatório depois de espiarem a terra. O Senhor então se indignou com a atitude daquele povo e disse: até quando sofrerei com esta má congregação? Esse povo que só murmura contra mim. Eu tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel. Eles estão murmurando, proferindo murmurações contra mim. Você já viu pessoas assim? Se está sol, a gente reclama que está sol. Se está chovendo, a gente reclama porque está chovendo. Se está calor, a gente reclama porque está calor. Quando está frio, a gente reclama que está frio. Querido, esse é um péssimo hábito para a sua vida. Pare de reclamar. Nunca está bom. Nada está bom. Deus também está ouvindo os nossos queixumes. Deus está ouvindo as nossas reclamações. E se eu e você não gostamos de ficar perto de reclamadores, Deus também não gosta das nossas reclamações. Murmurador é um azedo. Murmurador é um chato. E não melhora com o tempo não, querido, só piora. Porque ele só vai ver as coisas ruins, só o que é motivo para reclamar. Ninguém que não é murmurador gosta de conviver com uma pessoa assim. É preciso então, eu e você, começar a trabalhar o nosso temperamento, para a gente parar de ser murmurador. Não bote lenha na fogueira do murmurador. Quando alguém vier reclamar para você, mude de assunto. Não coloca mais lenha na fogueira, não. Você vê que a pessoa tem um hábito da reclamação, ela vem reclamar com você, mude de assunto. E por falar dessa questão de mudar de assunto, olha essa frase. Murmurar é reclamar para quem não pode resolver. Repita comigo. Murmurar é reclamar para quem não pode resolver. Coloque isso na sua rede social. Escreva isso no papel para você não se esquecer. E aliás, rede social. Não faça da sua rede social o muro das lamentações. Tem rede social que parece o muro das lamentações. Sua rede social não é o muro das lamentações. O muro das lamentações fica lá em Jerusalém. Pare de usar suas redes sociais só para reclamar. Reclamar de pessoas, reclamar das coisas. Murmurar sempre significa algo negativo. Queixar-se, lastimar-se, falar mal, apontar falta. O perfil do murmurador é o perfil de alguém sem fé, de uma pessoa altamente insegura. Uma pessoa cheia de dúvidas, ela vai murmurar em qualquer situação. Mas uma pessoa cheia de fé, ela vai louvar a Deus em qualquer situação. Uma pessoa cheia de dúvidas, em qualquer situação ela vai reclamar, murmurar. Mas uma pessoa cheia de fé, ela vai louvar o Senhor em qualquer situação. Murmuração é pior do que o vício do fumo e da bebida. Mas se assenta mais tranquilamente o murmurador do que quem tem o vício do cigarro ou da bebida. Por que eu estou falando isso? Porque aparentemente o murmurador parece alguém inofensivo. Mas o murmurador, ele pode prejudicar uma sala de aula inteira. Você sabia disso? O murmurador, ele pode prejudicar um condomínio inteiro. O murmurador, ele pode destruir uma família com as suas reclamações. Pode azedar tudo. É como uma gota de limão num balde de leite. Sabe o que faz? Azeda. O murmurador é assim. Portanto, não seja o limão no leite dos outros. Não seja o azedo da história. Pare de azedar a vida dos outros. Outra característica do murmurador é que ele esquece de que a gente tem que fazer tudo, como eu mostrei lá no primeiro versículo, sem queixas e discussões. Vamos falar juntos esse texto? Façam tudo sem queixas e nem discussões. O murmurador encontra defeito em tudo. Quer ver na igreja? Pastores. Se o pastor prega apenas 15 minutos,
está sem repertório. Se ele prega 1 hora, o pastor quer matar a gente falando, não para de falar. Se ele coloca outro para pregar, mas ele ganha para fazer isso, porque ele colocou outro. Se ele somente ele fala, olha lá, só pensa nele, não dá oportunidade para ninguém. Ele não convida ninguém para ficar no lugar dele. Se fala de oferta, é mercenário, só pensa em dinheiro. Se não fala em dinheiro na oferta, é medroso, não quer que a gente prospere. Querido, é difícil, não é? Reclama demais. Nada está bom. Nada está bom. Murmuração. O murmurador começa a murmurar primeiro no seu coração e depois com a sua boca. É o que está lá em Mateus 12, 34. Primeiro ele murmura quieto. Ele murmura dentro dele mesmo, com o coração. Aí ele não consegue segurar a boca. O veneno começa a pingar. E aí é onde ele começa a destilar o veneno da murmuração. Murmuração. Não depende das circunstâncias, porque já virou um estilo de vida, uma cultura criada, um estado de espírito. Murmuração é uma doença emocional muito grave, porque a murmuração leva a pessoa a se tornar crítica. Crítica demais. E o crítico começa a semear dissensão entre os irmãos. Ele começa a ver somente as coisas ruins. E segundo o Provérbios 6, a dissensão entre os irmãos é uma das abominações, das 7 que Deus abomina. No mundo, as pessoas são estimuladas a reclamar. No seu trabalho, dependendo com as pessoas que você conversa, você vai ser estimulado a reclamar. Se o casamento não está bom, você vai ser estimulado a separar. Você vai ser sempre estimulado a fazer as coisas que vão contra a palavra de Deus. Você é estimulado a fazer greves, a reivindicar, mas no reino de Deus o mandamento é outro. Façam tudo sem murmurações e nem contendas. E por quê? Por que as pessoas murmuram? Por que a gente sofre dessa tentação? Primeiro, porque as pessoas deixam de vigiar. O diabo vai criar situações para fazer você reclamar, murmurar. O diabo muitas vezes coloca uma venda nos olhos da pessoa para que ela pare de ver o que é bom. Que você não seja uma pessoa que só veja as coisas ruins, o que há de pior na vida, o que há de pior nas outras pessoas, que você não seja uma pessoa assim. As pessoas também têm coisas boas, positivas. Busque encontrar isso. Algumas pessoas reclamam e murmuram porque perdem o amor. E quando perdem o amor, só começam a ver os defeitos e reclamar. Quando isso acontece no casamento, o marido só começa a ver os defeitos da esposa. O esposo só começa a ver os defeitos da esposa. Esquecem tudo que já viveram juntos, esquecem todas as qualidades e todas as coisas boas que já viveram para olhar somente os defeitos. E seja para o homem, seja para a mulher, o texto fala da mulher, mas serve para os dois. Provérbios 25, 24 diz que é melhor morar no canto do telhado do que junto de uma mulher rissoja, briguenta, na mesma casa. Ou 27, Provérbios 27, 15 e 16, a goteira pingando sem parar num dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Seja o marido, seja a esposa, que só reclama. Querido, ninguém aguenta isso não. Para com isso. E quando a gente perde o amor, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. Por que a gente reclama e murmura? Porque as pessoas são oprimidas para fazer isso. Começam a sentir uma tremenda insatisfação na vida e com o que estão vivendo. Então a pessoa se torna uma especialista em criticar. Critica o casamento, critica a família, critica a escola, critica a igreja, critica o culto, os pastores, a fé, critica tudo, o governo, tudo. As pessoas são oprimidas a serem murmuradores. E o último, a gente murmura e reclama porque todo murmurador é mentiroso. Todo murmurador, ele aumenta. Nem sempre é tudo aquilo que ele está vivendo, mas ele aumenta.
Podemos então escolher trocar a reclamação pela gratidão, pela satisfação em Deus. Se você consegue ter o hábito da reclamação, você também vai conseguir ter o hábito da gratidão, o hábito da adoração, o hábito da satisfação em Deus. E eu encerro a nossa primeira parte dessa mensagem. Quarta-feira que vem a gente continua com esse texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Tenham fé no Senhor, o seu Deus. Vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e vocês terão a vitória. Deus não quer que você seja um reclamador. Deus quer que você seja um transformador. Deus quer que você seja alguém que faça diferente. E você pode. Você pode vencer esse hábito. Você pode vencer esse ímpeto de viver só reclamando, de viver só julgando. Você pode vencer isso, não sozinho, mas com a ajuda do Senhor. Desse Deus que é todo poderoso. Desse Deus que nunca falha, a gente falha. Desse Deus que é grande, faz coisas grandes. Em seu nome a gente vai vencer. Vai vencer o hábito da reclamação, da murmuração. Vai usar o direito de reclamar. Vai usar da forma correta. Peço você se colocar de pé. E vamos nessa certeza, sabendo que esse Deus, Ele faz muito mais do que nós sabemos e do que esperamos. Ele é um Deus conosco, Ele quer nos conduzir a viver uma vida mais santa, sem reclamação, sem ser essa pessoa azeda e chata. E você pode vencer isso. E nós não estamos sozinhos. E segundo esse texto de Crônicas, a fé vence a murmuração. Vamos louvar o Senhor.